Covid-19 é ou não é doença ocupacional? Oi gente, boa noite. Sabrina Felícia aqui falando. Eu não sei se todos sabem, mas além dos meus pitacos profissionais em relação às empresas, eu sou de formação engenheira de segurança do trabalho. E como tal, tenho percebido um movimento em relação às questões que tem dos nossos mecanismos públicos, em relação às ações adotadas principalmente para o coronavírus, e que acabam sendo bastante lineares no ramo de atuação da engenharia de segurança, dessa gestão, junto com as empresas. Então eu venho aqui explicar um assunto que virou polêmico nos últimos dias. Eu recebi vários recados dos meus alunos, dos meus ex-alunos, e eu tenho evitado realmente me expor publicamente em relação a essas opiniões por uma decisão pessoal. Não é porque eu não tenho uma opinião, mas é uma decisão pessoal. Nunca passamos, não nunca, né? Existiu uma pandemia lá, muitos anos atrás, mas nunca passamos por uma pandemia em eras digitais, onde o recurso e o acesso à informação para muitas pessoas é muito grande e fica vendo notícia de tudo quanto é lado e sai um monte de comentários, sai um monte de coisa em vários sites, inclusive de alguns mecanismos de imprensa que não checam as fontes oficiais ou não têm conhecimento específico sobre o que está sendo dito, não procura ter e vincula uma manchete catastrófica e, de repente, alguém com um pouco menos de informação, porque ninguém é obrigado a saber de tudo e muito menos na área de segurança do trabalho, né? Então, só estou prestando meu esclarecimento porque desse vídeo e porque só esse vídeo, porque não tantos outros, mas é porque foi um assunto que, mediante gestão, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e fiz durante muitos anos em algumas empresas na área de segurança do trabalho, me sinto na obrigação de prestar esse atendimento para quem tiver interesse, tá? Então, recentemente vinculou várias manchetes de vários lugares, de sites extremamente renomados, dizendo: Covid-19 agora é doença do trabalho. Quem vai pagar com a doença da empresa é o empregador. Houve várias notícias nesse sentido. Eu quero esclarecer isso de uma vez por todas. Aliás, de uma vez por todas, não. Até o momento. Alguns dos meus alunos talvez vão dar risada nesse momento, porque quando a gente falou de e-social, a gente pôs uma frase lembrete nas nossas aulas, que era até o momento. Ou alguma coisa nova que ainda não foi extremamente organizada e que não foi auditada, é sempre até o momento. E não importa se você concorda ou não com o governo que está em posição, isso não faz diferença nenhuma, porque é sempre até o momento e as regras de segurança e as atividades que dizem legais, né, as legalistas, são feitas por essas pessoas. Então a gente só tem que ter atenção aí se a gente não está concordando para umas próximas ações, né? Nesse momento, Covid-19 é ou não é doença ocupacional? Então, no dia 29, até coloquei uma cola aqui pra mim. No dia 29 de abril, agora, recente, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a eficácia da MP de número 927. Eu não sei se é ciência de todos, mas o nosso governo, mediante a crises, a calamidades públicas, e não só o Covid, em outras situações, ele tem o direito de impor certas regras ou ordenamentos para conter ou contribuir com esses momentos. Então essas MPs que estão sendo faladas, elas servem para isso, para organizar ou tentar organizar ou no melhor momento deliberar sobre essas questões durante a pandemia. Então essa MP 927 tem vários artigos, entre eles 2 que foram suspensos pelo STF no dia 29 de abril. É o artigo 29 e o artigo 31 da MP 927. A MP 927, ela entrou em vigor, vamos colocar assim, no dia 22 de março. E no dia 29, pouco mais de um mês depois, o STF julgou 2 artigos e suspendeu a sua eficácia. Ele não suspendeu a MP toda, ele suspendeu esses 2 artigos. Então ele suspendeu o artigo 31, que dizia que os fiscais da Secretaria da Economia e Trabalho, eles não poderiam mais fazer autuações nas empresas através de não conformidades da área de saúde e segurança do trabalho. Eles passariam a esse período de Covid-19 a serem fiscais orientadores.
Se eles identificassem alguma inconformidade, eles iriam apenas orientar a empresa e dar um prazo possível para elas se regularizarem. O que o STF suspendeu não foram os fiscais, foram o ato deles apenas orientarem e voltar a ser como era antes. O papel do fiscal é fiscalizar as inconformidades e, claro, a primeiro momento, se essa empresa nunca passou por isso, eles dão um prazo para regularização. Eles não simplesmente aplicam multas à torto e à direito, mas se essa não é a primeira vez dessa empresa para essa mesma não conformidade, eles vão lá e fazem a multa que está dentro da legislação. Então o STF tirou a eficácia da orientação e passa a ser como era antes. Eles têm poder fiscal para autuações, para multas ou demais ações administrativas que sejam necessárias através de uma não conformidade do sistema de saúde, segurança ou outros meios, tá bom? Esse artigo aí do Covid é o artigo 29. O artigo 29 da SMP, ele diz assim claramente, e eu juro pra vocês que eu vou tirar foto que eu printei até a MP, ele diz: não será considerado doença ocupacional o Covid-19. Então ele diz claro, o coronavírus não é doença ocupacional. O que o STF fez no dia 29 de abril? Ele suspendeu esse artigo, ou seja, é possível que, através dessa suspensão, o Covid-19 seja considerado doença ocupacional. Quando ele suspende esse artigo, não é que a gente fica sem nada, a gente volta ao que a gente já tinha. E nesse caso, foi a Lei 8.213 de 91, que além de explicar as diferenças entre doença profissional e doença ocupacional, dá algumas regras e medidas para que esse risco biológico, seja ele qual for, porque o Covid não é o único vírus que nós temos no planeta Terra, nem no nosso país, que é o caso da legislação é nacional, que pode ser considerada doença ocupacional. Então vamos ao seguinte cenário. Eu, por exemplo, sou professora, como eu disse anteriormente. A instituição onde eu trabalho decidiu por bem, junto, claro, com a determinação do governo estadual, que nós deveríamos ficar com aulas remotas. Nós estamos em casa e atuando da melhor maneira para os nossos alunos para evitar esse deslocamento e para diminuir o contágio. Então, ficamos em casa, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando nas aulas remotas e fazendo todo o possível para que os nossos alunos não sejam tão prejudicados. Já, por exemplo, o enfermeiro, ele não tem a opção de fazer enfermagem remoto, ele está na linha de frente. O enfermeiro, o médico, o auxiliar de laboratório, o auxiliar de limpeza, as pessoas do administrativo do hospital e tantas outras, o motorista de ônibus, alguns lugares ainda o cobrador de ônibus, as pessoas que estão trabalhando em restaurantes no delivery e tantas outras coisas que foram consideradas. A construção civil, é importante dizer, porque ela foi considerada, né, uma das atividades que são essenciais, então elas não pararam em nenhum momento durante a pandemia. Significa dizer que esse profissional que tem nexo causal, ou seja, eu consigo provar que ele contraiu a doença mediante o seu trabalho, ele pode sim ter o afastamento do INSS através de doença ocupacional. Ou seja, não é um simples afastamento do INSS das próprias verbas, sim mantendo todos os direitos trabalhistas e, assim que curado, no retorno do seu trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade. É assim que funciona quando existe esse afastamento. Claro que é dificílimo para os especialistas da área clínica comprovarem que o vírus você contraiu em determinado lugar. Mas não é só esse vírus. A gente tem tantos outros vírus, bactérias, fungos e protozoários que fazem parte desse grupo de riscos de segurança do trabalho, né? Riscos ambientais, agentes biológicos, que o grupo é tão extenso e é tão complexo de mapear esses micro-organismos que não é diferente do que a gente já vinha na gestão de segurança do trabalho aplicando. Se eu consigo provar que na minha gestão de segurança do trabalho, lá na empresa onde eu trabalho, lá na empresa que eu sou técnico de segurança, engenheiro de segurança, eu promovi todas as medidas de proteção coletiva e proteção individual, a gente pode descaracterizar a doença do trabalho, porque ele pode ter pego, por exemplo, a doença na sua própria casa, no mercado. Essa investigação, ela é feita entre os riscos ocupacionais
Então, a área de segurança do trabalho, a área de medicina do trabalho da empresa e bem como os peritos do INSS, peritos médicos do INSS. Nunca foi tão simples comprovar uma doença do trabalho, nem quando era uma luxação, uma tendinite é tão fácil. A gente já trabalha com isso desde 1991. Então, o que o STF fez, na verdade, foi dizer que pode ser que no âmbito do seu trabalho, exercendo a sua função, você possa ser afastado de doença ocupacional devido ao Covid. Porque o Covid é um vírus e esse vírus está dentro dos agentes biológicos, como eu disse anteriormente. Então, gente, nada mudou do que a gente já fazia. A única coisa é que a gente incluiu um nome novo para o grupo de vírus. Existem vários. H1N1 foi uma delas. Quem é da área de segurança sabe o que eu tô falando. E já é muito complicado, assim como o Covid, mapear essa estrutura. Então, o esforço que está sendo feito é nesse sentido. Como engenheiro e técnico de segurança do trabalho ou como empresário, eu tenho que garantir a saúde do meu trabalhador. Ele precisa estar devidamente o local, o uniforme dele, ele precisa estar devidamente higienizado, como manda as regras do Ministério da Saúde. Os EPIs precisam estar devidamente colocados e ser o EPI correto para cada atividade, inclusive agora que é um uso geral de máscara. E aí, então, se mesmo assim, no âmbito da minha profissão, eu ficar doente, pode ser que eu fiquei doente de Covid, especificamente, por conta do meu trabalho. É claro que se eu estiver falando de uma atividade administrativa como a minha, que estou em casa, é muito remoto que a responsabilidade seja da instituição de ensino onde eu trabalho, porque afinal de contas eu estou remoto, eu estou em casa. Eu posso contrair isso indo no mercado. Agora, se eu estou falando de áreas hospitalares, de pessoas que são do meio hospitalar, do combate, das áreas, por exemplo, da prefeitura de zoonoses, que estão diretamente em contato com pessoas doentes, atuando com pessoas para fazer esta cura dessas pessoas, é muito mais fácil de comprovar um nexo causal, que é aquilo que eu consigo ter nexo, que faz sentido com a minha atividade fim. Eu sei que essas palavras são um pouco técnicas, né? Mas é importante que a gente esclareça todas essas situações. Minha postura profissional sempre foi de atuar na gestão com os devidos equipamentos de proteção coletiva e individual, atendendo às ações administrativas sempre que necessário. Esse olhar técnico é o que faz a diferença nesse momento. Tudo aquilo que eu consegui provar dentro da minha profissão que era possível ser feito, eu fiz. E aí o risco pode ser que ele diminua ou que ele inexista, é possível. Mas nunca que ele aumente quando você faz a devida gestão. Essa MP, este artigo 29 específico, o STF não acabou com tudo. E o Covid não vai ser uma doença ocupacional ou profissional por causa disso. Na verdade, ele não era, de acordo com a MP 927, a gente não poderia considerar Covid. E aí eu pergunto pra vocês, talvez vocês conheçam algum enfermeiro, algum auxiliar de limpeza hospitalar, alguém que esteja atuando no combate na linha de frente. Você acharia isso justo? Que ele fique doente e que ele não possa se afastar com os direitos do trabalho dele garantidos? Eu, especialmente, a minha opinião pessoal, tá? Vocês podem não concordar, tá tudo bem. Mas a minha opinião pessoal é que isso não faria sentido. Não é justo com uma pessoa que está salvando vidas. Então, o que o STF entendeu, eu acredito que também tenha sido isso, até porque suspendeu o artigo e a gente retoma a Lei 8.213 de 91, como sempre fizemos na nossa área. Gente, é isso, um beijo, eu espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida que eu ainda possa contribuir, pode mandar aqui nos comentários. Até mais!